falo sobre Renier e as últimas em relação ao Galo. Notícia importante para clubes brasileiros que procuram goleiro: Carlos Miguel está fora dos planos do Nottingham Forest e foi avisado e aconselhado a procurar clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Matt Sells. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com o Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha prevista para dezembro que o Flamengo monitora o mercado, disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você: o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro. Hora de falar sobre o Galo com informação importante. Sexta-feira deve ser definitiva para a confirmação de Renier como reforço atleticano. Entre Renier e Galo já existe um acordo desde o início da semana. Nas últimas horas, o Atlético e o Real Madrid avançaram para uma rescisão de contrato do Renier com o Real Madrid, assinatura do Renier em definitivo com o Galo, mas com o Atlético deixando 50% do valor de uma venda futura para o time espanhol. Nicola, qual a justificativa para o Real Madrid ficar com 50% da próxima venda? Em 2019, o time espanhol gastou 30 milhões de euros para comprar o Renier do Flamengo. Nesse momento, com a transferência do Renier para o Atlético, o Real Madrid não recebe nem sequer um centavo. E existe a expectativa de que ele possa arrebentar com a camisa do Galo para render algum dinheiro, diminuindo o enorme prejuízo que o Real Madrid tem com a saída do jogador. Negociações em fase final. A expectativa é de que nessa sexta-feira o Renier e o Real Madrid cheguem a um acordo financeiro, até porque ele tem mais um ano de contrato e essa rescisão está sendo definida entre os representantes do atleta, do escritório de Juliano Bertolucci, e o pessoal do Real Madrid. Só para completar sobre o Galo, depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas, uma vitória inesperada e super importante. O Atlético venceu o Flamengo por 1-0 em pleno Maracanã com um gol de Coelho. O Coelho que aproveitou uma falha na saída de bola do Léo Pereira para fazer o único gol que coloca o Atlético em boa condição para passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima semana, dentro de casa, o Atlético passa até com um empate. Sequência de 3 derrotas seguidas do Galo contra o Bucaramanga, contra o Palmeiras e contra o próprio Flamengo em jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que há de verdade na possibilidade de um dos caras mais ricos da Bolívia entrar como investidor do Clube Atlético Mineiro. Essa notícia foi publicada pelo portal Fala Galo e dá conta de que Marcelo Claure, bilionário boliviano / americano,
que tem forte atuação no esporte, estaria investindo cerca de 70 milhões de dólares ou 390 milhões de reais para se tornar um dos investidores do Atlético. O Clauri investiria essa grana, Rubens Menin investiria o mesmo valor para que as contas fossem saneadas e o Atlético voltasse a viver dias mais tranquilos. Pois bem, só para contar um pouquinho sobre quem é esse Marcelo Clauri, no caso, ele é dono do Bolívar, tem 35% das ações do Girona e ajudou a fundar o Inter Miami, além de uma série de outras participações em outros times espalhados pelo mundo, até de outras modalidades. Fortuna estimada em 2 bilhões de dólares ou 11 bilhões e 200 milhões de reais, mais dinheiro inclusive do que a família Menin. Pois bem, entrei em contato antes de gravar o vídeo com uma pessoa do Galo para perguntar se existe alguma negociação, como é que anda essa história. A resposta: não tem nada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, quero entender melhor essa história, conversando com outras fontes para trazer para vocês a informação mais precisa possível, beleza? Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo não para de contratar. Nessa quarta-feira anunciou a chegada de Alexander e Portilha pode ser o próximo. O volante colombiano de 26 anos de idade pertence ao Tajeres. O Portilha já aceitou a oferta do Galo, proposta que faria dele dono de um salário 3 vezes maior do que o atual. O grande problema é o acordo com o Tajeres, que colocou inclusive uma data limite para a negociação ser concretizada. Se o Atlético não apresentar as garantias bancárias que o Tajeres exige até a noite dessa quarta-feira, a negociação será suspensa. O Tajeres desconfia da capacidade de pagamento do Atlético, até por conta de todas as últimas situações de não pagamento feitas pelo Atlético. Vale a lembrança de que na semana passada jogadores do Galo chegaram a fazer notificações extrajudiciais. O caso do Rony, o mais grave de todos, ele procurou a justiça pedindo a rescisão do contrato. Esse problema foi solucionado, o Galo colocou as contas em dia e agora tenta convencer o Tajeres a fazer o negócio sem a apresentação das garantias bancárias, que aumenta o custo final da operação. Atlético, que já fechou a contratação do Biel, anunciou a chegada de Alexander, tem conversas avançadas com o Renier, também gostaria de fechar com o Portilha e com o Paulinho, lateral direito que pertence ao Vasco e deve chegar por empréstimo até o fim da temporada. Hora de falar sobre o Galo, que já investiu 183 milhões de reais em reforços somente no ano de 2025, o último deles, Alexander, comprado do Al Ahly da Arábia Saudita por 42 milhões e meio de reais. O Alexander é o segundo reforço mais caro da temporada no Atlético, ficando atrás só de Júnior Santos, que custou 48 milhões de reais junto ao Botafogo. Coelho e Rony custaram 36 milhões de reais cada, Natanael chegou por 9 milhões de reais, Ivan Roman, que nem tem conseguido jogar no profissional, custou 8 milhões e meio de reais, teve também mais 3 milhões com o João Marcelo. E é importante destacar que esses 183 milhões certamente serão superiores, maiores nos próximos dias, isso porque o Atlético ainda negocia, por exemplo, a contratação do Portilha junto ao Tajeres, tem conversas avançadas com